Olá, o meu nome é Juliano e seja muito bem-vindo ao Pão em Casa. Conta a história que certa vez as autoridades comunistas da China contrataram um escritor para escrever uma biografia oficial do missionário Hudson Taylor. Para quem não sabe, o missionário Hudson Taylor foi um dos maiores pregadores da palavra do Senhor na região da China, fez obras ali espetaculares, um servo muito usado por Deus, muito fiel, que veio a falecer no ano de 1905. E o objetivo das autoridades, então, com essa biografia, era denigrir a imagem do missionário para tirar a lembrança que os chineses que foram alcançados por ele ainda guardavam com carinho de sua vida de serviço a Deus, de devoção e de ajuda ao próximo. Mas, para surpresa das autoridades, à medida que aquele autor ia pesquisando a vida do missionário e escrevendo sobre ele, mais e mais ele ia abandonando aquele projeto original. Até que chegou um momento que ele não tinha mais o que fazer. Ele reconheceu a obra do Senhor na vida daquele homem, se entregou a Cristo Jesus, abriu mão de sua vida de ateísmo e começou a servir ao Senhor. É interessante que aquele missionário já não estava mais vivo, mas o testemunho dele foi o suficiente para gerar a salvação na vida de um homem, né? O testemunho da obra de Deus na vida daquele missionário. E realmente, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida a serviço de Deus, fala muito mais do que 1000 palavras, é muito mais persuasiva do que qualquer discurso, por mais bonito que seja, né? E eu quero começar essa meditação nesse dia te fazendo a seguinte pergunta: você pratica aquilo que você prega? Você pratica aquilo que você ensina? Para começarmos a nossa meditação, nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 4, os versículos 8 a 9. Você pode acompanhar na sua Bíblia o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 a 9, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A fé cristã, ela nos desafia a pôr em prática a teoria, a viver não uma filosofia de vida, não apenas como se fosse um conhecimento bonito, digno de ser alcançado, mas algo que é apenas teórico. Mas a vida cristã, ela fala de uma vida prática. Claro que é preciso entender a teoria, é preciso compreender a teoria, é preciso compreender as doutrinas, é preciso compreendê-las verdadeiramente, mas a gente precisa seguir em frente, avançar um nível acima. A vida cristã, então, não é só viver na teoria, mas é pôr em prática aquilo que nós aprendemos. A vida cristã, na verdade, é fazer com que a teologia ganhe vida. Com aquilo que estava no papel se torna vivo. E isso é a palavra viva de Deus em nossas vidas. É quando ela ganha sentido, é quando ela deixa de ser uma mera teoria e passa a ser uma prática no nosso cotidiano, no seu trabalho, no seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais, nos seus estudos, onde você estiver, a palavra do Senhor ela precisa ser vivida em toda a sua integralidade. Essa é a verdadeira vida cristã. Senão, de nada adiantarão toda a nossa teologia e doutrina. Nas palavras de Tiago, a nossa fé seria morta. Então a vida cristã ela é um desafio a pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Aliás, a verdadeira religião ela tem a ver com conduta e não com filosofia e teoria. E conduta é comportamento. A conduta tem a ver com a nossa prática diária,
não apenas com o nosso pensar, mas com o viver aquilo que pensamos e professamos. Mas não é um comportamento comum. A conduta cristã, ela é pautada no comportamento segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, não segundo o comportamento humano marcado pelo pecado, mas segundo o comportamento trabalhado pela palavra de Deus em nossas vidas, pela vivência da palavra de Deus em nossas vidas, que transforma o nosso viver, a nossa prática, o nosso dia a dia. O que nós precisamos entender é que a conduta cristã verdadeira, ela facilita a pregação do Evangelho. As pessoas estão observando o que a gente prega, o que a gente faz. As pessoas estão observando como é a nossa prática, se a gente tem vivido aquilo que a gente diz. Da mesma forma, a falta da conduta cristã, ela dificulta a pregação do Evangelho, porque a falta de uma vida verdadeiramente cristã traz escândalo, e o escândalo, ele dificulta a aceitação do Evangelho. Por que aquele homem se converteu ao ler o testemunho de vida de Hudson Taylor? Porque ele viu uma conduta verdadeiramente cristã e fez essa ligação da palavra de Deus, com a vida daquele homem, da teoria, da teologia, com a prática do dia a dia daquele homem. E isso gerou salvação na vida daquele escritor. No texto que nós lemos no início, Paulo apresenta aqui uma síntese da conduta cristã. E ele fala de duas listas de adjetivos que nós temos que ter, são qualidades que nós temos que ter na nossa vida para ter uma conduta cristã verdadeira. A primeira lista, que está no versículo 8, fala sobre a importância de pensarmos o bem, de refletirmos sobre o bem, de ter um pouco também de teoria. A reflexão é importante, uma parte importante da nossa vida, porque se nós não refletirmos, nós não sabemos o que estamos fazendo. Já a segunda lista, no versículo 9, Paulo mostra que não basta apenas ficar no campo do pensamento. É importante pôr em prática, é importante agir. Assim sendo, a conduta cristã, ela nos apresenta dois caminhos dos quais nós vamos falar agora. O primeiro caminho que Paulo nos explicita é o caminho do pensamento. É a importância de refletirmos a nossa ação, de pensarmos o que é o bem e como vivermos segundo a palavra do Senhor. Então, a conduta cristã, ela começa primeiramente com o que se passa na nossa mente. Aliás, primeiro nós pensamos para depois agirmos, Primeiro surge em nossa mente e depois nós trazemos à realidade aquilo que pensamos. E é interessante que Paulo começa dizendo que ele quer que os filipenses encham a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que realmente tem algum valor. É importante nós pensarmos nisso, porque nós podemos encher nossa mente. Aliás, nós inevitavelmente vamos encher a nossa mente. A pergunta é, com o que você tem enchido a sua mente? Com aquilo que é bom ou com aquilo que não é? No mundo de hoje, é difícil levar o povo a pensar. No mundo que nós temos vivido, no mundo do entretenimento, onde temos diversas ferramentas que possibilitam o entretenimento instantâneo, como a internet, o YouTube, Facebook, Netflix e tantas outras mídias que em si primeiramente são boas, mas quando nós não usamos com reflexão, com sabedoria, nós acabamos enchendo a nossa mente com coisas que não têm valor, que não têm significado nenhum. E isso entorpece o pensamento. Isso nos tira a capacidade de pensar, de refletir, de analisar e até mesmo de ver se isso é bom ou não. Os estudiosos da psicologia moderna já têm falado sobre a importância de refletirmos até sobre aquilo que nós vamos assistir, de perceber se a informação que nós vamos receber é boa, é necessária ou é uma informação inútil, que não vale a pena o nosso tempo. Por quê? Porque hoje nós estamos sendo bombardeados com informações. E nem sempre essas informações, elas nos levam a refletir naquilo que é bom, a pensar o bem, a pensar aquilo que deve transformar a nossa vida, o nosso pensamento e, por conseguinte, a nossa atitude. E aí, então, Paulo nos apresenta, de uma forma que é oculta, a seguinte pergunta: o que nós devemos pensar? Aliás, Paulo cita uma lista aos filipenses e também para nós, sobre as coisas que devem ocupar a nossa mente, o nosso pensamento. A primeira coisa que Paulo lista é que nós devemos pensar tudo aquilo que for verdadeiro. É importante nós fazermos ênfase à verdade,
Nós temos que viver, o cristão, ele deve viver pautado na verdade. E hoje, como eu já disse, nós recebemos muita informação, de todas as formas. O seu celular está o tempo todo piscando, soltando mensagem, é WhatsApp, é Facebook, são ferramentas que estão aí para nos trazer informação e, como eu disse, elas são boas, elas não são ruins em si mesmas. Mas a pergunta que nós temos que fazer é se toda a informação que temos recebido de fato é verdadeira. Se fala muito hoje em fake news, é importante a gente refletir sobre isso e ter o cuidado com as informações que estamos lendo e repassando, né? Porque nem todas elas são verdadeiras. Nós temos que tomar cuidado quanto a isso também, para não deixar que a nossa mente seja permeada com falsas informações. E quando eu falo de falsas informações, não é necessariamente com aquilo que não é factível, mas com aquilo que não corresponde à verdade da palavra do Senhor. A conduta cristã, ela tem que estar alicerçada naquele que é a verdade. Segundo as palavras de João 14,6. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo, tudo aquilo que for contrário ao ensinamento de Cristo Jesus não é verdadeiro, por mais que possa ser factível. Não é correspondente à palavra do Senhor, à verdade que a palavra de Deus nos revela. E, portanto, ainda nas palavras de Paulo, deve ser considerado maldito, anátema, né? Aquilo que não corresponde à verdade da palavra do Senhor Jesus através dos evangelhos e da doutrina dos apóstolos. Em suma, o que é verdade? Tudo aquilo que estiver de acordo com o ensinamento de Cristo Jesus. Tudo aquilo que estiver de acordo com o comportamento que Cristo nos deixou, com o seu exemplo de vida e com as suas instruções para a qual nós devemos viver. Aliás, segundo a qual nós devemos viver. A segunda coisa que Paulo nos diz que deve habitar a nossa mente é tudo aquilo que é respeitável. Interessante esse termo, tudo aquilo que é respeitável. O que é aquilo que é respeitável? É aquilo que é ético, é aquilo que é moral, é aquilo que é nobre, é aquilo que é digno. Isso significa que nem tudo deve habitar a nossa mente, porque nem tudo é respeitável, nem tudo é bom. Tem coisas que nós precisamos extirpar, trocar de canal, desligar a TV, trocar de livro, trocar de revista, trocar de jornal, trocar aquilo que pode trazer coisas desrespeitáveis para habitar a sua mente. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, porque vivemos dias em que a imoralidade, infelizmente, ganhou visibilidade. A imoralidade está estampada nos outdoors, nas páginas dos jornais, das revistas, está explícito, estampado aí com muita facilidade. E especialmente nossos filhos, né? As crianças, nós temos que tomar muito cuidado, porque elas ainda não têm discernimento do que é bom e o que não é, do que é respeitável e o que não é. Mas elas estão sendo bombardeadas da mesma forma. Nós que somos adultos temos que tomar cuidado com isso, porque realmente, infelizmente, a imoralidade tem ganhado a mídia, tem sido aplaudida, tem sido muitas vezes até visto como uma virtude. A conduta cristã, então, ela nos convida a remar contra a maré. Ela nos desafia a pensar conforme a dignidade de Jesus Cristo e não segundo o ethos, o pensamento deste presente momento, né? deste tempo. Não é à toa que em Romanos 12, Paulo nos alerta para provarmos a renovação das nossas mentes, segundo a palavra do Senhor, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com o que habita a nossa mente. Perguntar, isso é respeitável? Isso é digno? Isso é nobre? Em terceiro lugar, Paulo diz que o que deve habitar a nossa mente é tudo aquilo que é justo, ou seja, tudo aquilo que é reto. Nas palavras do comentarista bíblico Warren Wiersbe, esse termo significa tudo aquilo que é digno de respeito e que é correto, que é reto, que é justo. E nós precisamos entender que há muitas coisas que simplesmente não são corretas. Não é porque é ensinado como uma verdade que de fato é uma verdade. Nós temos que ter o pensamento crítico. Deus, quando nos manda crer, Ele não diz para deixarmos o nosso cérebro numa gavetinha, mas nós temos que usar o senso crítico. Nós temos que usar a capacidade que Deus nos deu de raciocinar e de analisar as coisas e de perceber se elas são corretas ou não. Paulo mesmo, em outros textos, diz que nós devemos julgar as palavras, analisar o que é dito. E Paulo, ele diz que os irmãos de Bereia,
eram mais nobres do que os de Tessalônica, justamente porque eles analisavam aquilo que ele estava dizendo para ver se correspondia com a verdade. Não somente isso, mas a justiça, ela é um alvo de conduta cristã. Ela deve ser um alvo para as nossas vidas. Nós devemos praticar a justiça em todos os nossos atos, em todos os momentos da nossa vida, né? O nosso pensamento e a nossa prática, ela tem que promover a justiça, não somente para o nosso lado, mas especialmente para aqueles que estão ao nosso redor. A verdade é que nem sempre nós somos justos, mas nós precisamos transformar a nossa caminhada, segundo a palavra do Senhor e pelo poder do Espírito Santo, para vivermos uma vida justa, correta e digna. Outra qualidade que Paulo diz que deve habitar também a nossa mente é tudo aquilo que é puro. Tudo aquilo que é puro, isso deve habitar o nosso pensamento, isso deve fazer parte da nossa rotina. Quando Paulo diz tudo que é puro, ele está se referindo à pureza moral. Significa que nem tudo é puro, nem tudo é moral. A palavra nos mostra que tudo nos é lícito, ou seja, tudo está aí ao nosso alcance. Mas não quer dizer que tudo nos convém. Nem tudo é digno, nem tudo é bom, nem tudo é moral e está de acordo com a vontade e a palavra do Senhor. Nós temos que nos perguntar, quando vamos deixar algo habitar a nossa mente, quando vamos nos dedicar a estudar alguma coisa, se esse aprendizado novo, ele tem nele alguma maldade ou alguma malícia, né? Viver uma vida pura é viver uma vida sem malícia. Infelizmente, tem pessoas que são muito maliciosas. Quando nós falamos de um viver malicioso, não é só necessariamente um olhar impuro, né? Um olhar lascivo, cheio de desejos sexuais. Não é somente nesse sentido. Mas quando nós falamos de malícia, tem a ver com maldade. Tem a ver com olhar tudo a partir da ótica da maldade. Aí alguém vem e te faz alguma coisa, mas se você é uma pessoa cheia de maldade, de malícia, você vai estar sempre desconfiado. O que essa pessoa quer em troca? Por que está fazendo isso comigo, né? Se um irmão vem e te cumprimenta, a pessoa já pensa, por que esse irmão está me cumprimentando? Não me cumprimentava antes? E por aí vai. Esse não é o tipo de vida que nós devemos ter. Não é o tipo de vida que Deus quer para nós. Mas Ele nos chama a ter uma vida de bondade, uma vida que é transformada, uma vida que não é mais presa pelo óculos da malícia e da maldade, né? Então nós não podemos deixar que a malícia envenene o nosso pensamento, que a malícia tome conta da nossa compreensão a ponto de não conseguirmos enxergar mais a bondade e as coisas boas de Deus para a nossa vida. Não só isso, mas na conduta cristã, a pureza ela deve fazer parte da nossa vida íntima. A pureza não tem nada a ver com fazer aquilo quando as pessoas estão vendo, mas tem a ver com fazer o que é certo mesmo quando ninguém está nos aplaudindo, mesmo quando somente Deus está vendo aquilo que estamos fazendo. Essa é a verdadeira vida pura. Depois Paulo diz também que o que deve habitar a nossa mente é tudo aquilo que é amável. Segundo o comentarista William Barclay, a palavra usada aqui é prosphilê. É um termo grego que significa o que suscita amor, ou seja, aquilo que gera amor. O que então deve habitar a nossa mente? Tudo aquilo que promove o amor, que nos leva a produzir o amor. Isso deve habitar o nosso pensamento, né? A nossa reflexão e, por conseguinte, as nossas atitudes. Na conduta cristã, nós devemos ocupar a nossa vida, a nossa mente, com tudo aquilo que promove o amor, que nos inspira a praticar o amor. Isso deve habitar a nossa mente. É interessante entendermos isso porque tem certas coisas que nos promovem o ódio, a separação. Esses dias nós estávamos falando sobre as mídias sociais, como tem crescido o uso delas, o que em si é algo bom, né? Por si mesmo é algo bom. Mas por outro lado tem crescido também o número de pessoas que têm promovido ódio nas redes sociais, o número de haters, o número de pessoas que têm praticado o cyberbullying e outras coisas mais. Isso não deve fazer parte da nossa conduta. Antes, nós devemos fomentar em nosso pensamento aquilo que nos leva a praticar o amor. E não é o amor que o mundo prega, este amor interesseiro, comercial, mas é o amor que Cristo nos ensinou, o amor que é verdadeiramente altruísta, o amor que se doa, que pensa no próximo como a si mesmo. E finalmente, Paulo diz que o que deve habitar a nossa mente é tudo aquilo que é de boa fama.
É o que Paulo está dizendo aqui, olha, a minha lista é limitada, mas se tiver algo mais que mereça ser acrescentado, aquilo que tem uma boa referência, tragam isso para a convivência de vocês também, tragam isso para a mente de vocês. Não somente aqui o que eu citei, mas tudo aquilo que for bom, aquilo que for fiável, aquilo que realmente trazer um crescimento espiritual, segundo a palavra do Senhor, tragam isso para a mente de vocês também. O apóstolo então nos orienta a descobrirmos se há ainda algumas virtudes que podem fazer parte da nossa vida. E se tiver, isso deve fazer parte do nosso dia a dia, deve habitar a nossa mente. Então, para resumir essa primeira parte, nós precisamos entender que o pensamento, ele traz uma reflexão sobre como nós devemos ter uma conduta cristã saudável. O pensamento ele é importante, ele embora seja teórico, mas ele é necessário porque ele nos faz refletir sobre as nossas atitudes para que depois, então, nós possamos agir da forma correta. E aí vem o segundo caminho que Paulo nos propõe, o caminho da ação. Ou seja, no versículo 9, o apóstolo ele está orientando os filipenses ao caminho da ação, a compreender que não basta apenas pensar, não basta apenas raciocinar, não basta apenas escrever sobre o que é bom. Nós precisamos praticar aquilo que é bom, aquilo que é certo, tudo aquilo que Paulo citou na sua lista e que, segundo o próprio apóstolo, ainda é digno de ser acrescentado. Paulo ele faz nesse instante o uso de 5 verbos para descrever o caminho correto, o caminho do que é bom, do que nós devemos praticar. Ele cita os verbos aprenderam, receberam, ouviram, viram e pôr em prática. A partir desse instante, a orientação de Paulo é de ordem prática e não mais de ordem teórica. O que Paulo está literalmente dizendo é: façam acontecer, vivam segundo o pensamento correto da conduta cristã. E diante dessa orientação de Paulo, é natural surgir a seguinte pergunta: o que nós devemos fazer? Como devemos agir então, né? Paulo começa dizendo então que o que eles deveriam pôr em prática é tudo aquilo que eles aprenderam. E o que foi afinal que eles aprenderam? Eles aprenderam o ensino de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo havia passado um tempo ali ensinando-os sobre a verdade que está na palavra do Senhor. E é isso que eles deveriam pôr em prática, aquilo que Paulo já tinha ensinado. Paulo não está dizendo que eles se virem nos 30, que eles deveriam inventar alguma coisa nova. Pelo contrário, Paulo está dizendo, simplesmente vivam aquilo que vocês já aprenderam. Não tem uma novidade, não tem um segredo, não tem um mistério. É só viver aquilo que vocês já sabem. O que nós precisamos então entender é que a conduta cristã ela é essencialmente prática. É pôr em prática aquilo que está na palavra do Senhor, aquilo que Jesus já nos disse e o seu próprio exemplo de vida, né? E em segundo lugar, Paulo diz que eles deveriam pôr em prática tudo aquilo que eles receberam, ouviram e viram nele. Ou seja, tudo aquilo que eles receberam, que eles foram ensinados por Paulo, mas que eles também ouviram e viram na prática de Paulo, no seu exemplo de vida, era isso que também eles deveriam praticar. É interessante que Paulo já diz que eles deveriam imitar a conduta dele, assim como Paulo estava imitando a Cristo. É importante nós entendermos isso, porque os filipenses já tinham o próprio exemplo de vida, de autodoação de Paulo, o exemplo de viver um verdadeiro cristianismo, né? Nós começamos no início falando sobre aquele escritor que se converteu quando leu o testemunho de vida de Hudson Taylor. E essa é uma meta de vida para nós também. Viver uma conduta digna, de modo que outras pessoas possam se espelhar em nós, possam ver o nosso exemplo, né, e ver como um exemplo digno de ser seguido, um exemplo vivo do Evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo está então deixando claro aqui é que eles já haviam recebido os ensinamentos de Cristo e a doutrina dos apóstolos, que eles já tinham visto o exemplo de Paulo, porque ele vivia realmente uma vida digna, um padrão de vida, embora fosse um homem falho, mas ele se dedicava a viver segundo a vontade do Senhor e por isso era digno de ser imitado a sua conduta. E agora o que Paulo está dizendo para eles, para os filipenses e para nós, é que simplesmente nós temos que replicar. É interessante que a palavra cristão, no seu original, significa pequenos cristos. Dá a ideia de fotocópias de Cristo, xerox de Cristo. E é assim que nós devemos viver, como espelhos
do exemplo de Cristo Jesus aqui na terra. Então, querido, minha querida, o que nós precisamos entender é que não basta aprender, nós temos que viver aquilo que nós já aprendemos. Sabe aquele sermão que você ouve todo domingo? Sabe aquele estudo que você tem recebido nos pequenos grupos? Ou ainda aquele estudo que você assistiu na internet como este? Não basta apenas ficar aqui na sua mente. Tem que ser posto em prática, tem que ser vivido no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seus pais, com seus amigos. Tem que ser posto em prática aonde você estiver. Esta deve ser a nossa conduta. Essa é a conduta cristã, é viver aquilo que a palavra de Deus já nos ensinou. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus nos diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha só o que esse texto diz. Se nós vivemos apenas na teoria, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós vivemos uma vida de hipocrisia e não de realidade. E a verdadeira vida cristã tem a ver com prática, com comportamento, com conduta, aonde quer que estejamos. É preciso então praticar aquilo que nós ensinamos e ensinar aquilo que vivemos. Ainda para refletirmos, quero usar aqui as palavras do teólogo Lindolfo Weingartner, que diz o seguinte: bem-aventurada a comunidade cristã que dispuser de mestres capazes de, sem mentir, apontar a própria vida como exemplo concreto do ensino teórico que estão administrando. Olha só que desafio para a nossa vida. O que este teólogo está dizendo é que como é feliz a comunidade, o pequeno grupo, a família, o ambiente onde há uma pessoa que sirva de exemplo, cuja conduta pode ser apontada como uma referência. Como é bom quando nós convivemos com pessoas cujo seu testemunho é digno de confiança, de ser apontado como exemplo a ser seguido, né? Quando a gente vê uma pessoa e fala, olha, como aquele irmão, aquela irmã é um cristão verdadeiro, como eu quero me inspirar na vida dessa pessoa, também quero aprender com essa pessoa, né? Isso é maravilhoso. Como é bom quando há pessoas assim em nosso meio e que são assim o tempo todo, não apenas quando estão diante dos holofotes, dos olhos, mas mesmo na sua privacidade, na sua intimidade, ainda são a mesma pessoa. E também aqui é lançado um desafio para nós, que sejamos nós essas pessoas. Que maravilha será quando as pessoas olharem para o nosso exemplo de vida e mostrar como exemplo a ser seguido. Que coisa fantástica, que meta de vida para nós, né? Sermos pessoas que são exemplos para outros também. Eu quero concluir este estudo dizendo que a conduta cristã, ela não se resume a um compêndio de doutrinas e de teologia, de palavras bonitas, de confissões de fé. Embora tudo isso seja importante, seja necessário, como nós dissemos já no início, é importante a gente ter uma reflexão na fé, pensar sobre a fé, sobre como é uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Mas nós não podemos parar somente no pensamento, nós temos que pôr em prática. A vida cristã então fala sobre isso, sobre prática, sobre um comportamento sólido e baseado na palavra do Senhor, firme na palavra do Senhor. Estamos falando então de uma convivência concreta, de comunhão com Jesus Cristo, não apenas na teoria, mas no nosso dia a dia. Aonde quer que você esteja, no futebol, nos seus afazeres do dia a dia, nos seus estudos, no seu trabalho, não importa. Ali é a oportunidade para praticarmos uma vida segundo o Evangelho de Cristo, segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender que isso só é possível em nosso meio quando há bons exemplos a ser seguidos, pessoas que sirvam de exemplo de perseverança, de boa conduta, pessoas que nos inspirem e que também ao mesmo tempo nos mostram que é possível chegarmos lá. Eu sei que diante dessas palavras muitas vezes você pode se sentir desanimado, desmotivado, achar que você não consegue, que é impossível. Mas não é isso que a palavra está dizendo, é justamente o contrário, que é possível e nós devemos almejar este objetivo de vida. Portanto, seja praticante da palavra e não apenas um mero ouvinte, um espectador. Coloque a palavra em prática no seu dia a dia, de modo que ela seja de fato a palavra viva. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e orar comigo por um instante.
Pai querido, obrigado pela palavra de Paulo à igreja de Filipos e também a nós no dia de hoje, porque ele nos mostra que nós devemos rechear a nossa mente, povoar nossos pensamentos com coisas boas, com coisas dignas, com aquilo que vale a pena e aquilo que é de acordo com a tua vontade e a tua palavra. Mas também nos mostra que o Senhor nos chama não apenas para viver na teoria, mas para pôr em prática, para sermos luzeiros, para sermos sal da terra e luz para este mundo que está obscurecido pelo pecado. Ah, Senhor, que maravilha será se o nosso testemunho te agradar e servir para levar outras pessoas a Cristo Jesus, assim como foi o testemunho de Hudson Taylor e de tantas outras pessoas como o próprio apóstolo Paulo. Dá-nos essa graça, Pai querido. Dá-nos poder do Teu Espírito para compreender a Tua vontade, para entender a fé e viver segundo o Teu querer, mas dá-nos também poder do Teu Santo Espírito para praticar, para não apenas pensarmos sobre a fé, mas vivermos uma fé genuína e verdadeira. E Pai, o dia que nos encontrarmos contigo, que possamos ser encontrados aprovados, dignos, ó Pai querido, pela nossa vida, nós possamos também ser espelhos do amor de Cristo Jesus aqui nesta terra, enquanto aguardamos a volta de Cristo Jesus. Oramos no nome do Teu Filho amado. Amém e amém. Meu querido, minha querida, eu quero te pedir que você se inscreva no canal para que você possa continuar recebendo as próximas mensagens, os próximos estudos. Dê o seu joinha aí também para que o YouTube possa entender que você quer ouvir, estar acompanhando as novidades deste canal. Compartilhe a palavra do Senhor com outras pessoas. Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe para que outros também sejam abençoados. E nunca se esqueça, ore por nós precisamos da sua oração. O meu desejo é que você fique na paz e que Deus te abençoe.